Ah, esses provolones. Ah, eu quase acredito que Deus existe. Bom, perdão, vamos gravar. Bem, olá pessoas, deixei mais um vídeo meu aqui na internet. Antes de qualquer coisa, eu já vou dizendo que agora eu vou me apresentar em Campinas, como eu tinha falado na minha live no começo da semana. Link para compra aqui na descrição, beleza? Com todos os detalhes e informações. Daqui a pouco eu vou lançar um vídeo também explicando tudo isso daí em detalhe, tá? Outra coisa também, estou aqui com outra camiseta aqui do gato do Game of Thrones, né? Espero que o microfone não tenha zoado. Também da Doppel Store, beleza? Link aqui com compra promocional aqui embaixo, tá certo? E vamos falar hoje sobre o humano de 300 mil anos que foi encontrado. E nossa, o que será que isto muda profundamente na história da evolução humana que a gente sabia e que os cientistas nunca sabem nada e o tempo inteiro tá mudando e essas coisas todas. Vamos nessa! Eu vou ter que repetir de novo porque ficou meio confuso. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. E pois é, gente, deu bastante bafafá essa história aí do humano de 300 mil anos encontrado no Marrocos. Na verdade, esse bafafá é entre os meus seguidores, tá? Muita gente ficou bastante empolgada, me mandou mensagens querendo saber sobre essa história e tal. Então estou aqui cumprindo minha função de divulgador científico e paleontólogo e explicar para vocês isso daí. Apesar de que, quando a gente está chegando nessa parte humana, os paleontólogos viram mais paleoantropólogos, né? Então eles entram mais nessa questão humana, mas ainda não são arqueólogos, porque nesse caso ainda não existe registro de cultura. Tá? Então, vamos começar do princípio para não confundir as coisas. Eu já expliquei isso num vídeo da minha série PCR Evo, mas eu vou explicar novamente. As pessoas têm muita dificuldade de entender os graus em que a gente está falando de evolução humana. Então, às vezes as pessoas confundem com macaco, qualquer macaco, às vezes, dependendo do macaco, confunde com o chimpanzé, às vezes confunde com o homem de Neandertal. Enfim, você tem que lembrar em qual nó dessa árvore a gente tá, ok? Em qual ramificação dos galinhos a gente tá. Então eu vou repetir aqui de maneira bastante simples, tá? Você tem um grupo de mamíferos chamado primatas, tá? E que inclui desde os lêmures de Madagascar até a gente. Aí você tem uma divisão primeira dentro desses primatas, que são os lêmures para um lado, todos os outros primatas para o outro. Aí a gente tem uma série de divisões com uma série de outros primatas que são bastante diferentes, que inclui os primatas aqui do Brasil, né, macaco prego, macaco aranha, essas coisas todas, inclui os babuínos lá da África, inclui um monte de divisões, até a gente chegar nos macacos antropóides, tá? Os macacos antropóides são os macacos sem rabo, são aqueles que não têm cauda, que aí inclui orangotango, gibão, chimpanzé, gorila, tal. E a linhagem do ser humano. A linhagem do ser humano separa da linhagem do chimpanzé há 7 milhões de anos atrás, mais ou menos. Só que aí essa linhagem do ser humano tem um monte de ramificações dentro dela. É que nenhuma delas ficou viva até hoje, então a maioria das pessoas não conhece ou confunde. Então a gente tem mais ou menos ali há 5 milhões de anos atrás o surgimento do gênero Australopithecus, tá? Que é um gênero de hominídeos, tá? Que já andavam eretos e tudo mais, que a nossa linhagem toda já andava ereta. Depois disso surge o gênero Homo. Quando surge o gênero Homo, que é o gênero a qual nós pertencemos, né, Homo sapiens, Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo não sei o quê, enfim, quando surge o gênero Homo, a gente já está falando, podemos falar de humanos. Só que não são humanos modernos, tá? São humanos de espécies mais antigas que infelizmente não sobreviveram até os dias atuais. Um dos homos mais antigos que a gente tem notícia é o Homo erectus, tá? Que viveu até pouco tempo, chegou a conviver bastante tempo com os humanos e possivelmente é nosso ancestral também, tá? Ou seja, não só ele conviveu conosco, mas ele também é nosso ancestral. Como, Pirula? Então, daquele jeito que eu expliquei no meu primeiro vídeo da série PCR Evo, aquela velha história. Se os Estados Unidos foi fundado pelos ingleses, como é que ainda existem ingleses? E massacraram os índios, claro, né? Óbvio, porque só uma parte dessa população se transformou em outras espécies do gênero Homo, enquanto o Homo erectus continuou a sua jornada de outra forma. Aí tem o Homo heidelbergensis, tá? Que é provavelmente o nosso ancestral mais próximo, ou seja, o Homo heidelbergensis é descendente, provavelmente direto, do Homo erectus ou de alguma linhagem próxima, e o Homo heidelbergensis provavelmente é o nosso ancestral direto, tá? Como eu expliquei com o Bruno naquela minha série sobre fósseis, o Homo heidelbergensis ele existia tanto na Europa quanto na África, e ele deu origem na África à espécie humana e na Europa ao homem de Neandertal, que é nosso primo e, portanto, ele não é nosso ancestral. Ele divide um ancestral em comum conosco e foi extinto também. Essa linhagem humana
já falando do Homo sapiens, que surge como um desdobramento do Homo heidelbergensis na África, essa sim é a origem da nossa espécie. E é sobre isso que trata esta descoberta. O que acontece? Até semana passada, o fóssil mais antigo de ser humano, eles chamam de Early Modern Human, tá? EMH, que seria mais ou menos assim, os primeiros homens modernos. Quando a gente está falando de moderno, significa anatomicamente moderno. O indivíduo mais antigo conhecido da nossa espécie estava na Etiópia e datava de mais ou menos uns 195 mil anos atrás, ou seja, 200 mil anos atrás. Quando você tem esse tipo de dado, ou seja, que você tem uma espécie descoberta no registro fóssil de uma idade X, e no caso, como a gente está falando de idades muito próximas da que a gente tem hoje, os métodos de datação são bastante precisos, 200 mil anos atrás significa que a espécie deve ter surgido antes, tá? Porque ela não surgiu do nada, não apareceu do nada, foi gradual. Então, se há 200 mil anos atrás a gente já tinha um ser humano formado, então provavelmente a espécie deve ter surgido antes, talvez 300 mil anos atrás. Tanto é que se vocês forem ver alguns vídeos antigos no meu canal, que eu não vou lembrar quais são, mas vocês podem procurar aí, talvez vocês lembrem, eu falo que a espécie humana tem uma origem de provavelmente 300 mil anos. Não baseado no registro fóssil, o registro fóssil diz 200, mas porque o registro fóssil já mostra um humano moderno, então por isso a origem deve ter sido um pouco antes. E olha que interessante, esse fóssil que encontraram no Marrocos agora, que foi noticiado na Nature, que é a mais importante revista científica, né, do mundo, mais precisamente da região de Jebel Irhoud, eu acho que é assim que se fala, Jebel Irhoud, não sei como é que pronuncia isso daqui, porque no Marrocos ele foi datado através de uma técnica que agora está sendo muito utilizada, que é a técnica de termoluminescência. Eu ainda pretendo explicar tudo isso para vocês num vídeo sobre datação que eu prometo há mais de 4 anos, mas que não sai nunca, e eu mesmo li muito pouco sobre essa técnica de termoluminescência, mas o que eu sei dela é que ela consegue detectar a última vez que aquele material viu a luz. Tá, no caso, acho que especificamente a luz do sol. Então a gente sabe quando ele foi enterrado, dando uma noção bastante precisa da idade daquele indivíduo, ainda que ele tenha sido enterrado, sei lá, 1 ano depois que ele morreu, 2 anos depois que ele morreu, muito mais do que isso não foi, porque senão teria sido decomposto, tá? Então a gente tem uma data bastante precisa com relação a isso e deu 300 mil anos. Ou seja, já muita gente dizia que o ser humano provavelmente existia desde 300 mil anos, agora a gente achou um fóssil humano moderno, de 300 mil anos, e isso significa então que a origem é anterior a isso, que a origem provavelmente é 400 mil anos. A gente vai fazendo isso daí até voltar infinitamente? É claro que não. O Homo heidelbergensis, se é que ele é efetivamente o nosso ancestral, surgiu há 600 mil anos, talvez 700. Então muito mais antigo que 300 mil anos o ser humano não deve ser, porque não teria tempo da coisa surgir. Se descobrirem um ser humano de 600 mil anos de idade, aí bagunça tudo, aí vai tudo pro saco. Aí sim você tem um teste de falsibilidade das teorias de desenvolvimento e evolução humana. Mas se isso não acontecer, a lógica nos diz que o ser humano de 400 mil não deve passar. E olha que legal, eu li inteirinho esse artigo e ele demonstra que existem sim algumas diferenças anatômicas muito peculiares entre os Early Modern Human, né, ou seja, os primeiros humanos modernos, e os Recent Modern Human, que somos nós, ou seja, os humanos modernos recentes. Por mais que pareça meio estranho isso, é a mesma espécie, só que como é uma linhagem, no caso a gente está indo desde os primeiros, nesses 300 mil anos houve algumas modificações, provavelmente por seleção natural, mas também possivelmente por deriva genética ou outros fenômenos evolutivos, especialmente anatomia craniana, especialmente anatomia óssea, porque a gente está falando aqui do que se preserva no registro fóssil, que são ossos, geralmente. Essa região aqui, de Irhoud, aqui no Marrocos, já tinha sido foco de pesquisa paleontológica e antropológica, em que eles tinham achado fósseis de humanos, né, desde a década de 60. Tá? Só que eram materiais muito fragmentados, meio quebrados, era muito difícil fazer a datação, porque teve muita contaminação na hora da coleta. Enfim, na década de 60 a gente tinha outras técnicas, e ficava sempre girando em torno de quando seria. O pessoal às vezes falava que eram neandertais, que saíram da Europa e foram para a África, porque naquela época o mar Mediterrâneo era mais raso, então o Estreito de Gibraltar podia ter dado uma passagem. Você tinha algumas pessoas dizendo que na verdade eram Homo heidelbergensis que sobreviveu até tempo depois, e também a datação estaria diferente e tal, mas eles não usaram essas técnicas todas. Eles tinham usado técnicas de datação de séries de urânio, tá? Que eu também não sei como é que funciona, porque é uma datação que data diretamente o fóssil, então não tem nada a ver com aquela datação de urânio-chumbo que a gente usa para datar, sei lá,
as primeiras rochas da Terra, que eu expliquei naquele meu vídeo sobre o fóssil mais antigo do mundo. E o que acontece? Eles refizeram essa datação também e deu, com esses fósseis novos, 300 mil anos. Tá? Então você tem um monte de material desde a década de 60 que foi retirado desse lugar, alguns completos, alguns bem quebrados. No caso desse aqui, foi um rosto, que é esses ossos aqui de cima dos olhos, aqui a lateral toda e a parte de cima. Tem uma mandíbula completa, muito bonitinha, ou quase completa, e você tem um basicrânio, ou seja, no caso você tem aqui a caixa craniana, só que está toda deformada, eles tiveram que passar por um processo de reconstrução digital para fazer o formato do jeito que ela deveria ser. Tá? Mas isso é possível fazer uma vez que você tenha os fósseis à disposição, e eles estejam razoavelmente completos, ainda que deformados. E inclusive eram indivíduos de idades diferentes, tem desde crianças, né, de 7 anos, 8 anos de idade, até adultos. Bom, o que é interessante observar é a semelhança muito grande que esses fósseis têm com os fósseis da Etiópia, que eram os mais antigos até então, da espécie humana, né, de 200 mil anos atrás. Algumas características anatômicas que eu li aqui no trabalho eu entendi, outras eu não entendi. Como eu não estou familiarizado com esses estudos anatômicos em humanos, eu teria que estudar mais esses caracteres para saber se eu entendi. O que eu percebi é que várias características demonstram que é efetivamente um Homo sapiens, e não um homem de Neandertal, e não um Homo erectus, e não um Homo heidelbergensis, e não outras espécies do gênero Homo. Uma delas é a crista supraciliar, né, eu também citei isso naquele vídeo do Bruno sobre os fósseis, que é a protuberância aqui em cima, tá? Aqui nos Neandertais, nos heidelbergenses, enfim, nos outros espécies do gênero Homo é muito saliente, e na nossa espécie é menos saliente, em alguns casos até quase inexistente, tá? E aí ele fala de um entalhe em formato de V invertido aqui, mais ou menos, nessa altura, que demonstra uma semelhança muito grande com os humanos lá da Etiópia, que datam de 200 mil anos atrás. Inclinação da arcada dentária, algumas inclinações aqui do zigomático, né, que é esse osso aqui onde encaixa a mandíbula, e a mandíbula, como é a parte mais bem preservada, é incrível. A arcada dentária tem uma visão aqui em vista lateral da mandíbula, falando que ó, o dente da frente tá para cá e o dente de trás tá mais para baixo. E isso demonstraria que é da espécie humana, que as outras espécies teriam uma arcada mais reta. O formato da sínfise mandibular, né, a área onde você encontra aqui, o fato de ser mais reto, Neandertais eram mais prognata, né, eles tinham a mandíbula mais para frente. E o tamanho dos dentes. O tamanho dos dentes é muito interessante, porque aparentemente, desde o surgimento da nossa espécie até hoje, nós reduzimos o tamanho dos dentes. A gente ficou com dentes menores e nessa época você tinha humanos com dentes maiores. Talvez por causa da dieta, obviamente, que era muito diferente da nossa. Estava anos-luz de desenvolver a agricultura. Já provavelmente cozinham a comida para comer, né? Já cozinhavam a comida para comer, mas ainda devia ser uma dieta paleolítica, digamos assim, uma dieta bem diferente. O legal é isso, eles começam a explicar sobre a questão das cúspides dos dentes, porque é muito louco, né? Aí o pessoal que trabalha com odontologia deve pirar nesses trabalhos. Cada dente, né? No caso incisivo, canino, premolar e molar, né, e dependendo de qual molar, né, você tem um número certo de cúspides, né, que são aquelas saliências do dente que ajudam a mastigar. Quando você está falando de outros hominídeos que não o ser humano, você tem uma cúspide a mais em um dos molares, você tem um tamanho diferenciado no primeiro premolar, e nada disso está presente nesse fóssil. Nesse fóssil aqui do Marrocos, tem tudo do jeito que é da boca de um ser humano. Obviamente com pequenas diferenças, como o tamanho dos dentes. Olha que legal, uma pequena diferença no formato da caixa craniana. E veja bem, não é nem na capacidade da caixa craniana, é no formato dela. Tá? Tanto é que em quase todas as características, os primeiros seres humanos se encaixam com os humanos atuais, com essas pequenas diferenças de formato de caixa craniana, na qual esses primeiros humanos são mais parecidos com os heidelbergenses e os neandertais. E esse formato aparentemente tem a ver com aquele negócio de ter a caixa craniana mais para trás do que para cima, sabe? Ou seja, ter uma testa reta, né, vertical, e aqui formado de uma maneira um pouco mais para trás. Humanos, em todas as etnias conhecidas, têm a testa mais reta, né, mais vertical, do que as outras espécies do gênero Homo. Ainda que você consiga observar diferenças de formato de testa entre as etnias existentes hoje. Todas elas possuem uma testa mais reta do que as outras espécies de humanos que viveram até pouco tempo atrás. E esse formato da caixa craniana, então, mostra que desde o surgimento da espécie humana, há 300 mil anos atrás, ou provavelmente 400, ou alguma coisa assim, até hoje, houve uma diferença na distribuição cerebral, e isso pode ser uma coisa muito interessante, porque há uma grande discussão sobre a questão da cultura, a questão da linguagem, a questão de desenvolvimento tecnológico, essas coisas todas, né? Porque afinal de contas esses humanos já faziam ferramentas, né? Desde o surgimento do gênero Homo, que as ferramentas já são feitas, então já não era novidade, mas o desenvolvimento de tecnologias novas é uma coisa mais voltada ao ser humano mesmo, à espécie humana. Isso está ligado ao que eles chamavam de ponto de significação, tá? Que era o ponto na qual
qual o ser humano teria chegado à conclusão de que ele sabia. Teria virado o Homo sapiens sapiens, né, que a gente fala. Ou seja, o homem que sabe que sabe. Porque essa seria a grande pegada. Não é você ser inteligente e saber das coisas. É você ter noção que você sabe das coisas. Tá, e aí a gente tá entrando mais na área de filosofia e essas coisas assim. Mas é bem interessante daí, porque isso é uma característica, um caráter evolutivo, né? Então isso daí dá pra você colocar, mesmo sendo algo difícil de você prever. E a existência de cultura, ou seja, de marca que eles falam, né? Ou seja, eu sei identificar que esta ponta de flecha é desta tribo, porque eles fazem desse jeito, enquanto a tribo vizinha pinta de vermelho a ponta da flecha, esculpe de outro jeito, que é justamente para dar identidade ao grupo. Então essa questão de identidade de grupo, essa questão de criatividade tecnológica, arte, né? Você começar a ter itens pessoais, né? De, sei lá, artesanato, ou alguma coisa assim, que parecem ter um simbolismo. Isso daí seria considerada a característica que definiria nós como espécie humana e os outros não. Isso começou a cair um pouco por terra recentemente, porque o pessoal encontrou evidências de neandertais que tinham essas características também, tá? Então é possível que o Homo heidelbergensis, que deu origem a nós e aos neandertais, também tivesse características de cultura, a gente simplesmente não achou elas ainda no registro fóssil, ou que a cultura surgiu independentemente, né, tanto em neandertais quanto em seres humanos. E o legal é que a idade do surgimento dessa cultura, que seria esse clique no cérebro do ser humano, provavelmente fruto da reorganização da nossa caixa craniana, está indo cada vez mais para trás. Quando eu estava no mestrado, era 45 mil anos. Depois foi para 75 mil anos. Depois foi para mais de 100 mil anos, que o pessoal começou a achar. Agora tem no Neandertal também, que pode ser no ancestral comum, e aí você chuta para 500 mil anos, uma coisa assim. Mas talvez tenha surgido realmente independente nas duas espécies. E aí a diferença não da capacidade craniana, mas do formato da caixa craniana, dos primeiros indivíduos da espécie humana, lá, os mais antigos, de 300 mil anos atrás, para os atuais, mostra que alguma coisa mudou ali na seleção natural, ou na maneira como os indivíduos foram sendo pressionados por seleção sexual também, pelo ambiente e tal, foi mudando essa conformação, e isso talvez tenha o pulo do gato da nossa significação, se é que ela surgiu de forma independente da dos neandertais. É uma das coisas mais importantes desse artigo, né, mostrar que havia, sim, um formato de crânio parecido com o das outras espécies humanas, apesar de ter todas as outras características faciais, principalmente, iguaizinhas às nossas. Então você vê ali que mudou, mesmo sendo a mesma espécie, essa espécie mudou de 300 mil anos para cá. E o legal desse ponto de significação, né, que é o ponto em que a gente descobriu a cultura, essas coisas e tal, é que é um ponto em que as pessoas que são religiosas, mas que aceitam a evolução, costumam colocar a alma divina, né? Chega e fala assim, ó, não, foi aqui que Deus pôs a alma, tá? Inclusive, se não me engano, esse era o ponto oficial da Igreja Católica, de que a evolução aconteceu, como diziam os cientistas, mas que a alma foi posta por Deus. Tá aí um ponto em que você poderia colocar a alma nessa hora em que surgiu a significação. O problema disso é que, se a significação surgiu também nos neandertais, apesar de serem uma outra espécie do gênero Homo, eles deveriam ser considerados humanos também, porque se eles tinham significação, quer dizer que eles também tinham alma. E se o heidelbergensis também tinha, aí você vai chegando nesses níveis de coisa, né? Provavelmente os golfinhos têm significação, tá? Descobriram que eles conseguem interpretar símbolos, têm sotaques diferentes, dependendo do grupo de golfinhos, tal, não sei o quê. Então golfinhos têm alma também, tá? Então, isso, sei lá, é uma discussão interessante, uma coisa legal, mas aí já foge completamente da discussão paleontológica, antropológica ou biológica e vai para a discussão metafísica ou filosófica, que não vem ao caso aqui. E uma outra coisa também que é bem interessante, que eu quase não abordei no vídeo, é sobre a questão geográfica, né? Você antes tinha os seres humanos surgindo na Etiópia, né? Ou uma linhagem bem na Etiópia, outra no Marrocos. Continua na África, mas digamos que a Etiópia e o Marrocos estão bem longe um do outro. Se a gente começar a encontrar esses tipos de fósseis, e daria tempo deles terem se espalhado pela África inteira, a encontrar na África do Sul, inclusive eu acho que tem um que foi encontrado na África do Sul, que o pessoal, só que ele era muito fragmentado, o pessoal não sabia dizer se era humano ou não, demonstra que o ser humano se espalhou pela África toda e que a distribuição geográfica dele era muito maior, muito mais ampla do que se imaginava naquele período, né, 300 mil anos atrás. Já era muito cosmopolita, tá? E fica um pouco mais difícil da gente saber em que ponto exato da África surgiu a espécie humana, né? Infelizmente começa a ficar um pouco mais complicado, mas a gente vai acabar descobrindo mais coisas aí em breve que vão sempre elucidando isso daí e trocando as ideias antigas que a gente tinha por outras ideias mais atualizadas. Beleza? Então é isso aí, eu acho que eu expliquei em linhas gerais o que foi essa descoberta. Não é uma grande revolução, na verdade é algo que já era esperado pela ciência, encontrar um fóssil humano com 100 mil anos a mais de idade do que já tinha sido encontrado. Não muda nenhuma grande coisa, não muda grandes árvores da vida, não muda grandes posições de espécies hominídeas na árvore que a gente conhece, só chuta um pouco mais para trás a origem do ser humano,
que era uma origem já meio esperada, né, mas chuta para mais uns 100 mil anos assim, mas ainda está dentro dos conformes, e mostra essa coisa interessante de que o rosto, né, o formato do nosso rosto, talvez seja a nossa característica mais antiga da espécie, enquanto que o formato da caixa craniana mudou um pouquinho aí nesses milhares de anos que se passaram. Tá certo? Então é isso, espero ter deixado bastante claro, não ter confundido vocês, tá? É um artigo muito interessante, vou deixar aqui na descrição, e é isso, até a próxima aí e falou!